Olá a todos. Tentarei ser breve nesse vídeo, até porque eu confesso que esse assunto ele me causa um desconforto estomacal, uma leve vontade de vomitar. Não pelo tema em si, mas pelo entendimento e pelo que eu enxergo em relação às pessoas e à sociedade como um todo e o ser humano como um todo hoje, falando especificamente do povo brasileiro, né? Que ao meu ver é talvez um dos povos mais alienados que existem aí dentro do quesito primeiro a terceiro mundo. Por que isso? Porque nós vemos aí países da América do Sul que são menores do que o nosso Brasil e pessoas que têm um entendimento mais completo de determinadas coisas, né? E dentre elas o tema ao qual nós vamos abordar agora. Em janeiro de 2015, janeiro do ano passado, eu gravei esse vídeo aí que vocês estão vendo na tela. Esse vídeo foi colocado em janeiro, eu não lembro exatamente a data, mas é fácil ver aqui, 4 de janeiro de 2015. Dentre várias coisas que eu mostrei nesse vídeo, uma delas, ao qual eu falei, é que não ia haver impeachment no ano de 2015, que esse impeachment não ia acontecer, tá? E passou o ano de 2015 e, como nós podemos ver, já estamos aí em março de 2016 e não houve nenhum impeachment. Mas o que poucas pessoas percebem e que poucas pessoas atentam para isso, porque hoje em dia as pessoas elas não pensam mais. Hoje em dia as pessoas elas preferem ver o William Bonner, o Boechat, o Nascimento ou qualquer outro na televisão que esteja de terno e gravata, dando uma informação com ar de credibilidade, e a pessoa já sai falando, já chega no trabalho, já começa a falar para os amigos, já chega na escola, e as pessoas simplesmente repetem aquilo que a televisão mostra. E as pessoas não param para pensar, né? E elas não veem o grande dano que isso tem causado a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. Passou-se o ano de 2015 inteiro e não houve impeachment, e esses parlamentares que ganham uma fortuna por mês, uma fortuna, um dinheiro que mudaria a minha vida, que mudaria a sua vida, que mudaria a vida de mais de 90% da população desse país aqui, esses caras ganham uma puta de uma grana e não aprovaram merda nenhuma a favor do povo brasileiro. Por quê? Porque tudo estava direcionado para o impeachment que não veio. Mas eu avisei que não ia acontecer. Muitos pseudo-intelectuais e pseudo-estudiosos vieram encher meu saco aqui no YouTube falando sobre história, sobre ciência ciências políticas, sobre sociologia. Ao meu ver, assim, eu tenho até dó de pessoas assim, porque elas gastam tanto tempo, né, citam referências bibliográficas de A a Z, né, só que elas não conseguem enxergar com os próprios olhos. Elas não conseguem ver com os próprios olhos. Elas são apenas repetidores. Elas se aprofundaram numa ciência e elas seguem aquela cartilha à risca, porque aquilo para elas é o correto. Só que elas não olham em volta. Elas não enxergam. Elas não conseguem ver um palmo na frente do seu nariz. E com isso, elas acham que são intelectuais. Vocês veem aí analistas políticos falando nos canais de TV aberta, canais de TV fechado. Você olha e você fala, nossa, quanto conhecimento. Só que o que as pessoas não percebem, é que não é esse o nosso problema. O nosso problema não é simplesmente o impeachment. O nosso problema não é simplesmente a bosta do PT. O nosso problema é muito maior do que esse. O verdadeiro problema é muito maior do que esse. E as pessoas não conseguem enxergar. Sabe por que não enxergam? Porque são tapadas. Porque são estúpidas. Porque têm preguiça. Porque se deixam levar por tudo que aqueles engravatadinhos bonitinhos que têm credibilidade falam na bosta da televisão. Porque se tirar a televisão da sua vida, você se torna
um nada, uma ameba. Você não enxerga? Será que você não consegue perceber a gravidade da situação que nós estamos chegando? E quando eu falo isso, eu não estou falando, ai, a roubalheira do PT. Gente, parem de ser idiotas. Prestem atenção, analise todo o contexto. Analise tudo, não analise só a situação momentânea. Ah, você não consegue fazer isso. Você não consegue, você não está entendendo o que eu estou falando. Tá, então eu vou ajudar vocês a entender algumas coisas, tá? Vou ajudar. É difícil porque eu já estou há muito tempo aqui na internet e chega uma hora que você cansa, sabe, de tentar abrir os olhos das pessoas e convidar as pessoas a pensar, e as pessoas continuam sendo idiotas. As pessoas continuam sendo cegas. Elas continuam acreditando naquilo que a porcaria da mídia mostra. Você continua acreditando que você indo pra rua, tremulando sua bandeirinha, com a sua carinha pintada de verde e amarelo, com gritos de ordem, você vai mudar alguma coisa. E não adianta esses caras aí ficarem indo encher meu saco no Facebook, vindo me falar um monte de groselha, tá? Falando, ai, porque é muito fácil você falar disso daí, você tendo emprego, e não sei o que, essas idiotices que só retardado, e quando eu falo retardado eu não estou me referindo ao termo da doença, que isso eu respeito, eu estou me referindo ao termo da imbecilidade, da pessoa que é idiota, da pessoa que é cega, e ainda quer ser um entendido, ai, a nossa luta agora é contra o terrorismo. Gente, parem de ser tapados. Quantos mais vão precisar vir na internet e denunciar para vocês acordarem e entenderem que não existe merda de terrorismo, não existe porcaria nenhuma de socialismo, não existe democracia, só existe um governo, tá? Que rege todas as coisas, que é o sistema. O sistema foi feito para te ferrar, para me ferrar e para ferrar todos nós. O sistema, ele não é um personagem protagonista, ele é o diretor. O protagonista é aquele que eles põem lá para servir como imagem. O sistema não tem interesse em aparecer. Se bem que nos últimos anos eles têm mostrado a cara com a maior clareza do mundo, mas você cego, idiota, não consegue enxergar. Você que é um pseudo cientista político não consegue ver. Porque você ainda está preocupado com o PTzinho que veio aqui que roubou. Você está preocupado com outro partidinho ali que vai deixar o governo. Como se tudo isso não fosse farinha do mesmo saco. Como se todo esse lixo não fizesse parte do grande teatro ao qual você está sentado e aplaudindo. Por quê? Porque você não se deu conta da merda que você está enfiado. Você ainda não se deu conta disso. Quando você se der conta, vai ser tarde. Quando você se der conta disso, a lama já vai estar no seu pescoço e não vai ter ninguém para te puxar para fora. Tá? Por quê? Porque você foi avisado, porque você foi orientado, abriram seus olhos, mas você não quis enxergar. Você quis acreditar naquilo que todo mundo acredita. Que a gente, vamos lá brigar pelo nosso país, vamos derrubar esse governo corrupto, e aquela festa, e derruba, e quando a Dilma sair nós vamos festejar. Sabe o que vai acontecer quando a Dilma sair? Nada. Sabe o que vai mudar nesse país? Nada. Sabe o que vai acontecer se o Bolsonaro entrar como presidente? Nada. Não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque o sistema foi feito para te ferrar. Nós vivemos, e eu já fiz um vídeo sobre isso, o que talvez, ao meu ver, eu não posso falar com 100% de certeza, porque eu nunca morei em outros países, né? Mas talvez nós vivamos no país mais Illuminati da face da Terra. As pessoas falam, não, o país mais Illuminati que existe é o Brasil, é os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos tem uma diferença muito grande, o cidadão lá consegue viver com dignidade. Coisa que aqui no Brasil se tornou impossível. Você a cada dia vai no mercado, as coisas estão a um preço. Você precisa de saúde pública, você não tem. Você precisa de segurança pública, você não tem. Hoje a polícia anda num estado de nervo tão grande que eles não têm respeito nem pelo próprio cidadão mais. Tamanho é o descontentamento e a insegurança que os próprios policiais vivem.
eles acabam tratando o cidadão como se fosse um bandido. E o bandido está vivendo na impunidade, onde os políticos, os corruptos, roubam e não são punidos. Mas isso não é de hoje. Você que é mais novinho aí, que só descobriu o mundo através do Google e não sabe a história, um pouco da história desse país por vivência, isso não está acontecendo de hoje. Isso já acontece há muito tempo. Entra partido e sai partido e continua a mesma merda. Você vai continuar trabalhando até maio para pagar os impostos do seu país, para manter a máquina funcionando. Você vai continuar dentro do Brasil pagando mais caro num carro que é fabricado aqui do que se paga lá no México, do que se paga na Argentina. Você vai continuar pagando mais caro a sua gasolina, que é produzida aqui, do que se paga lá no Paraguai. Você vai continuar vivendo assim. Sabe por quê? Porque se você ainda não entendeu, eu vou falar bem baixinho aqui no seu ouvido. Põe o ouvido aí no alto-falante do seu computador. O problema não é o governo. O problema não é o governo. O problema é o sistema. O sistema que dá margem para o governo ser corrupto. O sistema que escolhe quem vai governar. A maior injustiça que fazem nesse país, desde as eleições, das últimas eleições da Dilma, tá? Que foi em 2014, ao qual ela entrou, ao qual ela ganhou o segundo turno. O segundo mandato dela. A maior justiça que fazem é com o povo nordestino. Tudo bem que tem muita gente que, por ignorância, ou por seja lá qual for o motivo, votou no PT. Mas dizer que o PT entrou no governo, que a Dilma se reelegeu por causa do povo nordestino, isso é uma injustiça muito grande. E eu não estou defendendo o povo nordestino porque eu seria nordestino, porque eu não sou. Mas é porque eu enxergo. Porque eu deixei de ser cego, igual você. Que sai repetindo, é igual quando a Dilma ganhou o segundo mandato dela, foi um massacre ao povo nordestino no Facebook. É óbvio que o Bolsa Família foi uma estratégia para aprisionar os pobres, porque é muito mais fácil, né? Ou melhor, é muito mais cômodo, é um plano muito mais eficaz para um governo dar para a pessoa e tornar essa pessoa dependente do governo, do que fazer ela conquistar, né? Dar condições para ela conquistar. Por quê? Porque você dando condições para ela, vai depender dela. Agora você dando para ela aquilo que ela precisa, ela não depende dela, ela só tem que ir lá todo mês e buscar aquilo que é teoricamente de direito. E com isso, você ganha a pessoa, você ganha uma fatia da sociedade, a fatia que no Brasil é a maior, que é a fatia pobre. Enfim, eu gostaria muito que as pessoas começassem a atentar para algumas coisas, tá? Primeiro ponto que eu gostaria de colocar: o brasileiro, ele não tem noção do que cobrar e do que reivindicar. Nós vemos aí, recentemente, inclusive na cidade onde eu moro, pessoas marchando na rua, principalmente estudantes, né, que hoje em dia, infelizmente, são os que são mais manipulados e não enxergam, né? Vão para as passeatas, muitos deles até muito loucos, né? Vão lá e dão um tapinha na macaca e vão lá para as passeatas e vamos protestar e vamos mudar a história do nosso país. Protestando porque o aumento de ônibus, isso aconteceu aqui na minha cidade, porque o ônibus a tarifa de ônibus subiu R$1,50. Realmente um aumento que, se a gente for ver em percentual, excede e muito o aumento que houve no salário mínimo. Mas isso não é uma coisa nova, né? A gente sabe que o salário mínimo sempre é taxado por baixo, né? É nivelado por baixo. Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe e aceita, né? E não faz nada. Mas por que eu citei essa questão da passagem de ônibus, do aumento da passagem de ônibus? Porque, em contrapartida, enquanto as pessoas vão nas ruas para protestar por um aumento de ônibus de R$1, de R$1,50, que seja, existem coisas muito mais graves acontecendo no nosso país.
E eu não estou falando só de corrupção, não estou falando só de lava-jato, tá? Porque isso é o que está no centro do palco. O que está atrás do palco você não está enxergando. Sabe por quê? Porque você é cego. Esse hospital que vocês estão vendo aqui é um hospital universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Tá? Esse hospital era para ser um hospital de referência no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro sabe. Porém, esse hospital está passando por uma situação muito grave. Tá? Esse hospital está praticamente sucateado. Tá? As pessoas estão... os médicos estão tirando dinheiro do seu próprio bolso para comprar medicamentos ali para poder atender os pacientes. Por quê? Porque o hospital está sem recurso. Você pode pesquisar na internet isso que eu estou te falando. Tá? Você pesquisa, não acredita em uma palavra do que eu estou falando. Entra na internet e pesquisa qual é a situação do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Mas por que eu estou falando desse hospital? Como eu disse, as pessoas foram nas ruas protestar por causa do aumento da tarifa de ônibus, né? Cheias de razão. Ah, porque isso não pode, porque isso é uma injustiça, porque eu sou estudante e eu preciso de um transporte público para poder estudar. Só que veja isso. Vamos abrir essa outra aba aqui. Eu gostaria que você refletisse e ver se realmente tem algum sentido essa reivindicação das pessoas, em sua maior parte estudantes, em cima de um aumento de ônibus, né, de uma tarifa de ônibus. Enquanto isso, olha o que está acontecendo. Olimpíadas 2016 já custa 36,7 bilhões e supera a Copa em 43%. O que isso significa, gente? Significa que o nosso país, que é um país desestruturado, é um país que não atende a infraestrutura básica da forma com que deveria, né? A própria cidade onde eu moro é uma cidade que a infraestrutura é ridícula, tá? É a maior cidade do estado. A cidade, se não for esses números, pelo menos é o que aparenta, é 60% não pavimentada. A iluminação pública é ridícula. A sinalização não existe. A saúde pública está um caos, né? Agora vamos ver no Rio de Janeiro. Acabei de falar para vocês do hospital universitário que está numa situação de sucateamento, onde médicos têm tirado dinheiro do bolso para comprar coisas básicas. E nós vemos uma matéria logo em seguida que mostra que foi injetado no projeto das Olimpíadas 2016 mais de 36 bilhões. Mais de 36 bilhões para poder fazer os Jogos Olímpicos. Aí eu pergunto para você, alguém está protestando sobre isso? Nós vemos passeata no Brasil sobre isso daí? As pessoas vão na rua para reivindicar esse roubo, porque isso aqui é um roubo. Isso aqui é pegar o seu dinheiro. É a mesma coisa que eu ir lá na sua casa, abrir sua carteira, você tem um dinheiro guardado para você comprar uma determinada coisa na sua casa. Eu pego o dinheiro da sua carteira, eu vou, saio na rua e compro uma outra coisa que você não precisa. E põe na tua casa. Fala, eu peguei seu dinheiro e comprei para você. Você vai olhar e falar, porra, mas eu não preciso disso. É o que estão fazendo. É o que estão fazendo. E o pior eu ainda não falei, o pior eu vou falar agora. É que esse evento vai estar lotado. Esse evento vai estar lotado. E uma boa parte das pessoas que vão estar lá são também aqueles que estão tremulando bandeirinhas, fazendo panelaço, pintando a carinha, indo na rua, porque agora ficou bonito, agora virou moda, né? Virou moda, você vai na marcha, você vai no protesto e você faz uma selfie. Você fez uma selfie com a camisa do Brasil e postou no seu Facebook. Aí a sua foto você já põe logo no seu perfil, já põe a foto da bandeira brasileira. Eu sou patriota pra cacete. Eu sou um puta patriota. Eu tô lutando pelo meu país. Só que na época das Olimpíadas, a hora de começar, você vai estar lá com seu ingressinho na mão, assistindo
ao show. E aí os parlamentares, o sistema, os corruptos, os vagabundos, os ladrões, ligam a televisãozinha e vê lá os estádios olímpicos todos cheios. Vê o povo lá, tudo alegre, festejando. A Olimpíada no Brasil. Na época da Copa do Mundo, seu cego, foi a mesma coisa. Eu conheço pessoas, eu conheço pessoas do meu convívio, tá, que metiam o pau no governo, que falavam um monte de coisa, e falava isso, e falava aquilo. E sabe o que aconteceu? Na época da Copa do Mundo, elas estavam comemorando. Algumas delas foram até em estádios. Olha que coisa interessante. Só que as pessoas não enxergam. Todas essas construtoras que fizeram os estádios da Copa do Mundo foram citadas na Operação Lava Jato. Ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. O nosso país precisa dessa merda de Olimpíadas? O nosso país precisava de Copa do Mundo? Qual foi o legado que a Copa do Mundo deixou para mim e para você? Todos os olhos estão voltados para a Operação Lava Jato porque ela está em evidência, mas se um dia abrirem uma CPI contra a Copa do Mundo, eu tenho certeza que o rombo vai ser muito maior. Isso mostra o quê? Mostra que o brasileiro é alienado, é gado. Você que pensa desse jeito, você é gado. Você está pastando em pastos verdejantes de ilusão. Você acha que quando você vai para a rua e fica tremulando sua bandeirinha, você está lutando pelo seu país. Mas a sua falta de consciência só torna você um gado. Só torna você um cego, achando que você está numa causa justa, quando na verdade você está servindo de massa de manobra. Essa é a grande verdade e você não enxerga. Sabe por que você não enxerga? Porque você não tem consciência. Você não tem consciência. Você deixou há muito tempo de pensar porque seu cérebro atrofiou. Porque você só pensa quando a sua televisão está ligada. Você só pensa quando o telejornal está falando. Então tudo aquilo que eles te vendem você acredita. Não existe solução dessa forma com que vocês estão fazendo. As pessoas me perguntam, por que você não apoia as manifestações? Porque eu não sou burro. Ah, mas você está falando que eu sou burro? Se você se sentiu ofendido é porque a máscara, a carapuça serviu. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que você não enxerga que a luta, a nossa luta não deveria ser contra o governo, mas contra um sistema. As pessoas estão falando tanto do PT, que o PT roubou. Eu não isento o PT de culpa, muito pelo contrário. O que eu penso é que não é culpa apenas de um partido, porque nós vemos a situação do estado de São Paulo está o mesmo lixo. E o governo no estado de São Paulo é do PSDB, há vários anos, por sinal. Veja aí na sua cidade, analise a sua cidade, veja a cidade que você mora, veja o estado que você mora, veja quem governa o teu estado, a tua cidade. E veja se o problema é só um partido político. Todos eles andam juntos, de mãos dadas. Essa de que um não vai apoiar o outro. Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Será que vocês não percebem que a lei, ela favorece a corrupção? O sistema favorece a corrupção. E quando eu falo da lei, eu não estou falando de quem executa a lei. Mas eu estou falando de quem criou as leis. As leis foram criadas para não funcionar. Ou você acha que toda essa articulação que a Dilma tem feito para colocar o Lula como ministro só está fazendo porque a lei permite? Você que talvez seja mais novo e não lembra da época do Fernando Collor de Mello, o Fernando Collor de Mello foi impeachmentado. E hoje ele é senador. Então que justiça tem nesse país? Sabe por que não tem? Porque a lei foi feita para favorecer a corrupção. A lei foi feita para te tornar escravo. Você que pensa que tem alguma coisa, e você que ainda pega e fala assim, mas o PT entrou, eu consegui meu carro, consegui minha casa. Você não tem nada, meu amigo. Ah, tem, meu carro é pago. Deixa de pagar o IPVA dele. Deixa de pagar os impostos dele e passa numa blitz.
Passa num radarzinho para você ver. Ah, mas eu tenho minha casa própria. Você tem? Você já terminou de pagar? Você financiou ela em quantos anos? Em 20? Terminou de pagar? Parabéns, foram 20 anos pagando a sua casa. Deixa de pagar o IPTU dela. Você não tem nada. Eu não tenho nada. A gente paga um absurdo para ter energia elétrica. Você paga um absurdo para ter uma prestação de serviço de água ruim. Nas cidades que estão tendo racionamento até hoje ainda, a pessoa paga para ter água por um período do dia. A água que é nossa, é direito nosso. Cada cidadão devia ter o direito de abrir um pocinho na sua casa. Cada cidadão devia ter o direito de meter placa solar na sua casa e ter energia autossustentável. Produzir sua própria energia. Mas você não tem esse direito. Até para isso você tem que pagar uma taxa. Sabe por quê? Porque você é escravo. Porque eu sou escravo. Gente, a nossa luta não deveria ser essa que estão tentando mostrar para você. A nossa luta deveria ser contra o sistema. É o sistema que te corrompe. É o sistema que te ferra. É o sistema que faz a gente trabalhar nesse paizinho de bosta para gerar riqueza para os países lá fora. É o sistema que faz você trabalhar o mês inteiro e você chegar sempre no final do mês sem dinheiro, duro. Pensando já como que você vai fazer nas suas contas para pagar suas contas, que faz você empurrar uma conta para frente para pagar outra e se virar. É esse sistema que faz você, muitas vezes, quando você tira um momento de lazer com a tua família, você deixa de pagar algumas contas, ou você entra no cheque especial, ou você entra no cartão de crédito, e logo quando você volta da sua viagem, ou do seu passeio, ou do seu jantar, você já está preocupado como que você vai fazer para pagar. Você já percebeu que você vive não para ter alegria? Que você vive para se manter vivo. Você trabalha para se manter trabalhando. E isso não é apenas culpa de um governo, isso é culpa de um sistema. Isso é culpa de um sistema. Então acorda. Que esse partido nojento tem que sair daí? Tem que sair mesmo. Só que isso não vai mudar essa realidade. Um deputado ganha R$ 26.723,13 por mês. São 12 salários anuais. 13º, 14º e 15º salários. Verba de gabinete 60 mil. O cotão que eles têm, que inclui diversas despesas, passagens aéreas, conta telefônica, aluguel de carros e uma série de outras coisas, aluguel de escritórios políticos. Esse cotão é de R$ 29.268,09. Auxílio moradia de R$ 3.000, desde que não more em apartamento funcional. Alguém paga o seu aluguel? O governo paga o seu aluguel? O governo te dá uma verbinha aí de verba moradia para você sustentar a tua casa na hora que você não fatura com o teu trabalho? Isso totaliza R$ 118.991,22. Aí eu pergunto para vocês aí, que acreditam ainda na democracia, né? Acreditam que vocês vivem num país democrático. Vocês acham que algum político vai entrar lá e vai mudar isso? Vocês acreditam que alguém vai entrar lá e vai mudar isso? Ah, mas os parlamentares eles têm que ganhar um bom salário. E ainda ganhando um bom salário, esses filhos de uma égua roubam. A grande maioria se enfia em corrupção. Quando ele não é corrupto, ele faz vista grossa. Sabe por quê? Porque se você entrou ali, você tem que dançar conforme a música, porque o sistema foi feito para corromper. Gente, esses partidos políticos são marionetes. Quem rege isso é muito maior. Não acredite você que o PT entrou ali por vontade pública. Eles entraram ali com um único propósito, que era de trazer isso que está acontecendo, que é o caos. Quem colocou eles ali sabia que estava colocando uma quadrilha para governar o país. Vocês já ouviram falar da ordem através do caos? Vocês sabem de quem que é esse slogan? Não sabem? Então pesquisem. Pesquisem, comecem a pesquisar e vocês vão entender por que o país está chegando nessa situação. Porque o governo único está prestes a surgir. E se tudo estivesse às mil maravilhas, não precisaria de um governo único.
Porque países europeus estão sofrendo aí com um pseudo-terrorismo. Por quê? Porque o mundo vai virar de ponta cabeça. Existe uma ordem de trazer o caos. Por quê? Porque se não houver caos, não haverá necessidade de um novo governo. Guardem bem isso que eu estou falando para vocês. Você não precisa acreditar em mim, você pode me chamar de maluco, de lunático, você pode falar o que você quiser. Eu já nem me preocupo mais com isso. Mas eu sei que dentre as milhares de pessoas que vão ver esse vídeo, alguém vai despertar. Alguém vai parar para pensar e falar, gente, não é que faz sentido? Não é que realmente o que esse rapaz falou faz sentido? A situação é muito maior. O perigo é muito maior. Não adianta. A gente vai tirar um partido político e vai entrar outro. O que eu estou falando para você ser conivente com isso? Não. O que eu estou pedindo para você é para você, se caso você tiver que lutar, lute a favor da causa certa. O nosso inimigo é o sistema e não é simplesmente o governo. E contra o sistema, não adianta a gente se juntar em meia dúzia para lutar porque a gente não tem força. Se prepara para o pior. O que você pode fazer é se preparar. É tentar de alguma forma ser autossuficiente, tentar de alguma forma depender a cada dia menos do sistema. Batalhar cada dia mais para ser menos escravo. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas não se iluda achando que você indo para a rua, tremulando sua bandeirinha, você vai mudar alguma coisa. Porque você não vai mudar nada.